Nós estamos muito felizes assim, de participar da celebração dos 27 anos da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde. Ela tem um DNA muito forte, ela vem da liderança de duas mulheres guerreiras da Mata Atlântica, a Vera Braga, a Tânia Munhoz, que anos atrás conseguiram barrar toda uma degradação de um território que é fundamental e importantíssimo, não só para toda a conservação de toda a biodiversidade, mas para a manutenção dos nossos mananciais e dos serviços ambientais. E nós retratamos não só a parte do Planalto, da Reserva da Biosfera, que é a região metropolitana de São Paulo mesmo, mas também a Baixada Santista. As reservas da biosfera têm o objetivo também de estudar as interações humanas e de que forma essas atividades antrópicas implicam na qualidade e no equilíbrio ambiental de toda essa região, para que se possa chegar a deliberações positivas para o meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável. Que é uma possibilidade de exercer o que a gente pode falar de cidadania ambiental, né? E quando a gente chega nessa discussão, a gente percebe que a governança vai muito além, né, dessas instituições, que ela se faz presente nessa interface muito rica de contato entre o poder público e a sociedade civil, nesse conselho. É com isso que a gente consegue construir posturas e projetos que se distinguem do resto. A possibilidade de capilarização do conhecimento da reserva, as instituições de pesquisa, junto a todos esses municípios. O Cinturão Verde, ele de fato é muito mais do que uma figura de planejamento e ordenamento territorial. A Reserva da Biosfera, ela oferece uma visão diferenciada e uma perspectiva inovadora de pensar o ser humano e de pensar a relação desse ser humano com o seu território. O grande diferencial é essa possibilidade de gestão e dessa interface entre os órgãos públicos, a sociedade civil. Então, daí que a importância de nós estarmos juntos para elaborarmos esses planos de desenvolvimento sustentável para essas cidades. Porque a Reserva da Biosfera é como se fosse uma esfera mais ampla, né, que tenta dar conta desse universo, não só das unidades de conservação, mas das áreas protegidas em si, né, fazendo essa interface, essa troca de experiências, né, e pensando de uma forma de planejamento mais macro, de um olhar para o cinturão verde, né, que está além de cada unidade de conservação, para o conjunto. E acho que um grande potencial da Reserva da Biosfera é mobilizar e fazer com que essas estruturas funcionem de forma integrada e viabilizem essa fiscalização e essa proteção dessas áreas. Porque muitas vezes o município ele não tem as condições adequadas de obtenção de imagens precisas, um georreferenciamento de precisão, um mapeamento adequado da vegetação ou do seu próprio território, o que ele deseja. Então, facilita o planejamento desses municípios. A conservação tão desejada, a manutenção da prestação de serviços, mas essas oportunidades relacionadas a turismo, a lazer, a pesquisa científica. O programa Homem à Biosfera trata-se de um programa vinculado à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Atualmente, o plano de ação vigente para a rede das reservas da biosfera mundial, chamado Plano de Ação de Lima. Sempre pensando nessa vertente da qualidade de vida associada à conservação ambiental. E, nesse contexto, existe toda uma diretriz para a implantação das reservas da biosfera, que formam uma rede mundial com 714 sítios espalhados pelo planeta, dos quais 7 estão em território nacional. Nós temos verdadeiras pérolas que nós podemos dizer, o programa de jovens que foi desenvolvido. Trazendo abordagens educativas e de sensibilização ambiental para toda a população, especialmente para os jovens e os estudantes, de forma que possam criar uma sinergia harmônica entre o ser humano e o meio ambiente. O programa de jovens simplesmente possibilitou com que a gente discutisse padrões alternativos de desenvolvimento local no Cinturão Verde
da cidade de São Paulo. E a Reserva da Biosfera, no seu processo de formação e depois do seu processo de desenvolver a prática de uma educação humana, ampla, completa, da importância desses biomas na formação da vida humana. E centenas de milhares de jovens em cerca de 20 municípios do Cinturão Verde, de modo que eles se viam como protagonistas, como autores de sua história e como parte importante no processo de modificação, de transformação desse território. A gente pôde discutir que é possível a gente fazer conservação ambiental local a partir da inclusão social das pessoas que vivem naquele local. De modo que o Cinturão Verde seja de fato reconhecido como território de segurança hídrica, como território de segurança alimentar, como território de um turismo diferenciado, voltado para o local, voltado para a pessoa que mora naquele espaço. Essa possibilidade, né, dessa existência de todo esse patrimônio ambiental traz em si enormes oportunidades, né? Uma delas é a questão do turismo, mas esse serviço voltado à questão do lazer é fundamental para ser usufruído em cidades em que as pessoas vivem sob grande pressão, né? Poucas alternativas para isso, e estão na reserva essas maiores alternativas, né? Uma série de unidades de conservação, né? E isso tudo se traduz em saúde mental, saúde física e mental. Então esse é um benefício intangível às vezes, né, da Reserva da Biosfera, mas que traz enormes oportunidades financeiras para instituições da sociedade civil, para o terceiro setor, mas também para os serviços e para o comércio. Tem um contexto urbano e um enfoque para os serviços ecossistêmicos responsáveis pela saúde e bem-estar de mais de 25 milhões de pessoas que habitam esse território. Por causa da importância da história da Reserva da Biosfera, a gente foi convidado para participar da avaliação ecossistêmica do milênio. Mas naturalmente o grande resultado de todo esse processo a gente acabou de publicar. O nosso filho, né? É o produto do trabalho de muita gente. Esse trabalho envolveu mais de 100 pessoas, somente pesquisadores, foram cerca de 70 pesquisadores de mais de 30 instituições que colocaram o seu conhecimento sobre o território à disposição. Detalha com lupa 11 serviços ecossistêmicos que são importantes para as pessoas aqui na nossa região: alimento, água, regulação climática, controle de desastres naturais, oferta de bioquímicos, de fármacos, os benefícios culturais, folclóricos, de turismo, o papel de controle da qualidade do ar e tantos outros. E também o livro trata da economia ecológica, como que a gente pode introduzir os serviços ecossistêmicos na economia. Trabalhar a implantação desta ideia, né, de política pública, que é ligada à multifuncionalidade, e promover um desenvolvimento sustentável na região. A gente teve a oportunidade de trazer essa discussão da avaliação ecossistêmica do milênio e discutir como que o conceito de serviços ecossistêmicos pode ser um conceito simples, um conceito útil, um conceito que conecta natureza com bem-estar humano e como isso pode ser uma ferramenta para a gestão territorial sustentável. Nós temos que pensar num futuro e não podemos ter retrocesso quando hoje nós temos uma agenda global muito bem pautada e focada, a Agenda 2030, focada em avanços para a área ambiental. Então não podemos retroceder no momento que o mundo avança. Nós temos aí grandes desafios e contamos com o apoio de todos para se dedicar e atuar na década de restauração dos ecossistemas e na década das ciências oceânicas pelo desenvolvimento sustentável. E eu desejo que venham muitos outros 27 anos de trabalho onde, de fato, esse território que abarca a quarta maior metrópole do mundo, ele possa encontrar meios de conciliar o desenvolvimento humano
com o meio ambiente de forma sustentável. Na verdade, nós temos hoje um grande retrocesso e um momento muito ruim, apesar de tantos avanços, apesar de tanto trabalho mostrando a importância dessa região, existe uma tentativa de desmanche ambiental que se reflete também aqui na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. A gente não pode trocar o Cinturão Verde, digo florestas, digo áreas cultivadas, digo reservatórios, recursos hídricos, a gente não pode trocar por outros usos, porque o peso disso, o impacto disso sobre saúde pública e sobre bem-estar humano é muito maior do que os ganhos econômicos que a gente está tendo numa visão curto-prazista com a especulação imobiliária sem qualquer planejamento e sem considerar a dimensão ambiental no seu fazer. Mas temos que ficar atento e resistir a essas tentativas de desproteger um território e assegurar esse território para as novas gerações. A Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo é a seiva que alimenta a grande cidade do planeta. Os elos desse cinturão guardam os tesouros da Mata Atlântica. A Cantareira, a Serra dos Cântaros. Manancial dos tempos do Império e de hoje. Jaraguá, o senhor do Vale Encantado, que escondia o ouro em suas entranhas. Morro Grande, Calcaia. Fogaréu na mata tingindo de sangue o céu de outono. Guarapiranga, a garça vermelha que retorna a cada primavera. Jurupará, meio macaco, meio demônio. Pesadelo dos caçadores. Paranapiacaba, mirador do oceano. Na crista da Serra do Mar. Itapeti, a Serra do Lajeado Branco. Nascentes do Tietê, rio profundo, que corre ao contrário. Que teima em buscar o sertão. Que espelha a alma dos filhos desta terra. Que, inconformados, teimam em forjar o próprio destino. Mauro Vitor, 1993. Um grande guerreiro, esposo de Vera, nossa grande Vera. Parabéns à RBCV e a todos os seus atores e instituições envolvidas que há 27 anos vêm trabalhando e aplicando os conceitos de desenvolvimento sustentável, a conservação ambiental, o conhecimento tradicional e científico em toda a região do território do Cinturão Verde de São Paulo.